Há 500 anos atrás, um monge alemão chamado Martinho Lutero iniciou um protesto que explodiu em um movimento mundial. Naquele tempo, a Europa vivia à sombra da Igreja Católica Romana, a qual era mais um império do que uma igreja. Ela coroava e destronava reis e usava do seu domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Isso parece incomum, mas de alguma maneira os dias de Lutero são muito parecidos com os nossos. Assim como hoje em dia, naquele tempo todos tinham uma opinião sobre a Bíblia, embora quase ninguém a tivesse lido. Como muitos de nós, eles confiavam nos pensadores e formadores de opinião dos seus dias, para lhes dizer o que estava na Bíblia e se deviam ou não deviam crer nela. Lutero era uma das poucas pessoas que realmente lia a Bíblia, e o que ele encontrou abalou as estruturas da terra. Embora ele fosse um monge, Lutero odiava o Deus da Bíblia. Mas quando ele estudou as Escrituras, o mundo ao seu redor começou a fazer sentido. Deus fez sentido. O significado de Jesus se tornou mais claro para ele. Ele descobriu a resposta para sua dúvida mais profunda: como o mal pode ser vencido? Especificamente, como ele lidaria com o seu próprio mal, seu próprio pecado. Lutero descobriu que ele não podia fazer nada para resolver este problema por conta própria. Ele teria de confiar na obra final de Cristo somente. Lutero havia descoberto a verdade central, e isso mudou a sua vida, isso mudou o mundo. A reforma protestante então girava em torno de duas coisas. Era sobre quem poderia dizer o que era a verdade e também sobre como reconciliar quem nós somos com o que Deus é. A reforma reconheceu que a palavra de Deus é a autoridade final neste mundo e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal e a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. A reforma protestante é uma história de transformação. A transformação do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, da fé cega para a gloriosa descoberta da verdade em Jesus Cristo. Numa época em que tão poucos leem a Bíblia e quando a confusão reina na igreja, nós queremos ajudar cristãos a saberem no que eles creem, por que acreditam no que acreditam, como viver o que creem e como compartilhar o que acreditam. Nós oramos, né? A gente sempre ora e fala pro Senhor para Ele nos usar, fazer da maneira dele, mas quando Ele começa a nos usar e da maneira dele, a gente às vezes questiona, né? Mas eu louvo a Deus por isso, com muita humildade eu chego até vocês, né? Reconhecendo as minhas falhas e as minhas limitações principalmente, né? Agradeço ao pastor Denilson, ao pastor Wagner por essa oportunidade. E eu quero só falar aqui aquilo que vai glorificar o nome do Senhor, amém? Em primeiro momento me foi dada a oportunidade que eu pedi a princípio o pastor Wagner para falar um pouco das missões, né? Agora no mês de setembro nós estivemos no Norte de Minas. Então vou falar 10 minutinhos dessa missão, porque é algo que a gente nunca veio aqui apresentar, né? Assim, e eu sei que os irmãos participam, tem o apoio da Tribos, né? Através do pastor Wagner, do pastor Denilson, dos irmãos que estão à frente, e é algo que eu acho que eu acredito que é de suma importância, né, para nós, enquanto cristãos, a gente fazer parte disso, né? A missão, a gente sabe que não é só ir para o Norte de Minas, não é só ir para outro estado, para outro país, é o nosso dia a dia, né? Eu costumo falar que nós somos missionários integrais, e eu me sinto um missionário integral, porque onde eu estou, eu tenho que falar da palavra de Deus, eu tenho que proclamar o Evangelho de Deus. E hoje a gente vai falar rapidinho aqui. Essa viagem missionária, então eu vou só apresentar rapidamente. Ela é um trabalho, né, para quem, toda vez a gente fala, vai viajar, o pessoal fica meio boiando, né, mas agora não vai ficar mais, né? A gente faz um trabalho, é um trabalho sistemático, então a cada 3 meses nós vamos ao Norte de Minas, né? Pastor Velber e a esposa dele, a Valusa, são os responsáveis por esse trabalho, né? Eles supervisionam os trabalhos. Começaram mais ou menos 8 anos atrás, 7 a 8 anos atrás, ou mais, né? Não tenho certeza, porque ele já fazia algumas viagens com a esposa dele lá para aquela região. E foi encontrando as comunidades lá, né? Eles foram encontrando as comunidades lá no Norte de Minas, né? Ali nas proximidades de São Romão. Alguém conhece São Romão ali, no Norte de Minas? Mais ou menos 600 quilômetros, 500, 600 quilômetros daqui, né? Então, tem comunidades lá que são quilombolas, né? Tem comunidades muito carentes ali naquela região,
né? E o trabalho, quando eu comecei em 2016, né? Quando eu comecei em 2016, começou lá em Ribanceira, era lá em Ribanceira. Hoje nós não vamos em Ribanceira mais, né? Porque a comunidade já está estabilizada, digamos, o evangelho foi levado lá para as crianças, para os adultos, as pessoas foram evangelizadas para a glória de Deus, né? E hoje, depois foi um casal de missionários lá que consolidou também esse evangelismo. E então, assim, a última vez que nós estivemos lá em Ribanceira, nós tivemos a oportunidade, a alegria, né? Uma pena não ter o vídeo, não dá tempo também de apresentar, mas de ver as crianças lá tocando violão, porque a esposa do missionário, os dois, eles fizeram esse trabalho lá de ensinar instrumentos, cantava com eles, até mesmo questão de alfabetização, né? Eles fizeram esse trabalho lá e nós tivemos a oportunidade de uma apresentação linda que eles fizeram, cantaram até em inglês, né? Foi muito bacana, foi emocionante, foi a última vez que nós tivemos São Romão. Teve um projeto, o pastor Velber, ele sempre está atento às necessidades, né? A equipe de uma maneira geral ali, as necessidades primárias, né? Primordiais ali da região. Então, lá em Ribanceira fez-se um criador de peixes, um criador mesmo. Então, ali é um dos sustentos, ali ensina a fazer horta e outros trabalhos mais, né? Eu não sei detalhar tanto assim, porque eu não estava antes, né? Eu sei do que eu acompanho de 2016 para cá, né? Então, eu falei que o pastor Velber e a Vanusa hoje, eles congregam ali na Igreja Batista em Cristo, lá no Tirol, ali na região do Barreiro, lá no Barreiro, né? Com o apoio da JAMEC, que é a junta missionária da igreja, né? E a igreja aqui, a Cristã Reformada Trips, tem participado no envio dos missionários. O Daniel não está aqui hoje, a Bruna, eles participaram também. O Daniel, ele foi antes de mim, né? Eu conheci o Velber, mas aí nós éramos de outra igreja, e aí o Daniel foi, ele nós interessamos pelo trabalho, o Daniel foi, depois eu fui também, e daí em diante nós nunca mais paramos de ir. Né? Então eu falei que o trabalho tem como foco principal a propagação do Evangelho de Cristo, atendendo às necessidades espirituais e materiais através de trabalhos desenvolvidos com as crianças, né? O foco sempre as crianças. Isso que a Fabiana falou aqui é essencial, o evangelizar as crianças. Hoje a gente está preocupado com política, né? Temos que estar mesmo atentos, temos que estar bem informados com esse assunto, é importante. No entanto, mais importante, você quer ver a sua nação diferente? Evangeliza. E evangeliza as crianças, né? Porque o pastor Velber costuma dizer, isso é verdade, se você ganha uma criança, você ganha a vida dela. Você ganha a vida inteira dela ali, né? E através das crianças, os pais, né, vão também. É uma coisa maravilhosa. Então, os trabalhos desenvolvidos com as crianças, a gente visita, né? Vou resumir bem básico aqui o que a gente faz. A gente chega de casa em casa, atualmente, de Ribanceira a gente não vai mais, estamos indo agora. Coqueiros, comunidade de Coqueiros, Capão da Onça, desde ano retrasado, se não me engano, e Riachinho, onde tem a avó, vocês vão ver a foto dela, eu vou passar aqui, né? Então a gente chega, hoje, o nosso trabalho é assim, hoje, agora em dezembro a gente vai lá, vai ser assim, a gente chega, vamos direto para Coqueiros, uma média de 10 horas de viagem, né? Se for tudo bem, for mais rápido, talvez um pouco menos, nós chegamos a 14 horas de viagem, e a gente chega em Coqueiros, divide a equipe fica com as crianças, começa ali, desenvolve o trabalho com as crianças, volta, metade da equipe vai para Capão da Onça, a gente vai de casa em casa, nós visitamos todas as casas. Ali entramos com simplesmente o evangelho puro e simples, né? Não tem muita coisa, é um louvor, né? É uma palavra direcionada, a gente ouve as pessoas, a gente aprende cada vez mais que a gente precisa ouvi-las, né? E falamos de Cristo. Cristo salva, Cristo liberta, nós precisamos arrepender, é isso que nós precisamos. Já nascemos longe de Cristo, precisamos arrepender e nos voltar a Ele. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé. A salvação é mediante a fé, pela graça mediante a fé. A gente ora, nós oramos com aquelas pessoas, né? E depois que a gente visitou todas as casas, nos encontramos lá em Capão da Onça, lá na igreja, na sede lá da igreja. A igreja ainda lá não está estruturada ainda, de Coqueiros já está, por isso que a gente já faz a divisão. Antes a gente ficava direto em Coqueiros. As famílias de Coqueiros agora nós não visitamos de casa em casa, nós já fazemos trabalhos individualizados, crianças,
adultos, mulheres, hoje já tem trabalho com os homens também, e eles já estão lá caminhando para a glória de Deus, coqueiros. Capão da Onça tá, a gente fala, quebrando pedra ainda, né? Estamos começando ali para a honra e glória do Senhor, com muita alegria, irmãos, é um trabalho maravilhoso. A gente chega, envia cestas, são cestas básicas, de vez em quando, assim, igual o pastor Velber já, por exemplo, em coqueiros, as crianças precisavam de usar óculos, então um oftalmologista vai, às vezes um voluntário foi lá uma vez e examinou as crianças, e na outra vez já voltou com os óculos. Você chega lá, todas as crianças são os óculos, não serve fundo de garrafa. Então, assim, essas necessidades aí, básicas mesmo, não é? Aos poucos vai mudando a cara, né, da comunidade. Então eu falei coqueiros, a gente divide a equipe, a gente vai para Capão da Onça, depois a gente volta para coqueiros, lá a gente fecha, né? Dessa vez nós fizemos até o aniversário das mulheres. Imagina, as mulheres lá nunca tinha tido uma festa de aniversário, nós fizemos uma festinha, tem umas duas fotinhas aqui, vocês vão ver também. Então foi um momento maravilhoso, a gente brincou com elas, bolo de aniversário, aquela coisa toda, coisas que para nós são tão básicas, né? E para elas não, lá para aquelas mulheres não, para aquela população não, né? Coisa que passa batida aqui para elas é motivo de grande alegria. E aí a gente volta, depois que a gente faz os trabalhos, concluídos os trabalhos lá com as crianças, com os homens, com as mulheres, a gente atravessa a balsa lá, transpõe o Rio São Francisco. Até esse momento é maravilhoso, porque a gente observa a natureza, sempre o pôr do sol, a gente está cansado, não está aguentando, tem gente que não aguenta nem conversar mais, tanto cansaço, mas o nosso espírito está alegre, está cheio da presença de Deus, a gente vai louvando o Senhor, é sempre assim, né? Vai para o descanso, uma pousadinha lá. Essa despedida da pousada eu pontuei aqui, porque ela é emblemática lá nessa viagem. Essa pousada, antes, quando o pessoal ia há mais tempo, tinha um senhor lá, que é o dono, que veio a falecer, né? A gente vê que a família até hoje se entristece, né? Não é fácil perder, né? Mas sempre com muito amor, recebe a gente com muito amor. Era o senhor, a dona... eu nunca lembro, eu tenho problema com guardar nomes, então eu nunca lembro o nome da senhora. Eu não sei se é Marioca ou Maroca. O pastor Velber que me falou outro dia o nome dela, eu esqueço, mas E a filha dela recebe a gente com o maior carinho. A gente chega lá, tem fila, e anota o nome de todo mundo e tal, aquele carinho. E de manhã, quando a gente acorda bem cedinho, né? 7 horas, o pastor Velber já está tomando café aqui, gente, a gente já desce, toma café. E sempre no final a gente faz aquele culto, né? Louvor, né? Ela se emociona, a filha, né? De vez em quando a gente vê gente diferente lá da família deles também. Hoje parece que eles também já estão ajudando, o pastor Velber traz coisas, eles ajudam, eles distribuem também. É assim, é a missão de Deus, né? É a obra de Deus, né? O Espírito Santo que move, vai movendo onde que a gente tem que ir. E é um momento muito, assim, aconchegante essa despedida. Depois dessa despedida a gente vai para Riachinho ver a avó, né? E depois temos o retorno. Na avó, tem a casa da avó, uma senhora bem idosa. Eu lembro, no início, quando eu ia lá, ela era bem assim... triste, um semblante muito triste, é uma situação difícil, sabe? Ela fica mais isolada, sozinha, né? E ela tem 4 netos, os 4 são especiais, tem uma situação difícil, a filha às vezes dá uma assistência, não é sempre. Mas dessa vez, essa última viagem que nós fomos, foi engraçado. Eu senti a avó muito alegre, e ela já estava conversando, mais alegrinha, ela já entende melhor as coisas que a gente fala. É o evangelho que muda, amém? Então, eu deixei essa fotinha de coqueiros aqui para vocês verem. Isso aí foi lá em 2016, quando estava iniciando os trabalhos em coqueiros. O pastor Velber até com essa carinha. Já, ele é muito alegre, o pastor Velber ri o tempo todo, brinca, mas quem já conhece ele sabe, né? Quando a carinha dele está assim, é porque ele está preocupado, né? Já com a situação. Então, essa foto é uma das primeiras também que a gente fez lá os trabalhos, a criança com o algodão doce. Eu quis deixar essa foto aqui, eu e Daniel, com essa criança aqui, eles escondiam o rosto, eles tinham muita vergonha quando a gente chegava lá, eles estavam correndo, não gostavam de conversar. Muitas vezes os trabalhos com as crianças eram desenvolvidos e eles eram um pouco, eles eram um pouco hostis, né, com quem estava fazendo, um pouco mal educadinhos assim. E com o tempo isso foi mudando para a glória de Deus. Essa menina é a Camilinha. Essa Camilinha é famosa, né? Nos primeiros trabalhos que a gente ia, ela era assim, sempre muito risonha assim,
tem uma certa tristeza, assim, hoje já é diferente, já está mais alegre, né? Essa Camilinha, ela, certa vez, a gente não esquece disso, a gente fez sanduíche, e tem isso também, a gente sempre faz um lanche lá, um almoço, um lanche, tem um sanduíche daquele tamanho, maior que ela. Aí ela olhou, tinha criança que nunca tinha visto um refrigerante, gente, não sabia que era uma latinha, não sabia abrir a latinha, nunca tinha visto. Aí ela olhou para aquele sanduíche, tinha um colega nosso sentado do lado dela, ela olhou para ele, olhou para o sanduíche e falou assim, Deus tem cuidado de nós, né? Então ela sempre solta umas frases assim, que a gente volta assim, pensativo, né? Para a glória de Deus isso, né? Então são as crianças, a Emanuele, essa jovem aí, muito jovem, Emanuele muito jovem, coisa de 17, 18 anos, já bem firme, já evangelizando as crianças, fazendo trabalho. Mais ou menos a situação lá do pessoal, né? As primeiras viagens ainda que a gente fez. Essa foto já é mais recente, ela é da última viagem. Isso aqui é só para vocês verem o trabalho, que agora já tem reunião com os homens também, né? Essa foi a festa de aniversário das mulheres que eu falei com vocês. A esposa do pastor Velber Vanusa dirigindo o trabalho, foi uma alegria. Essa moça de branco aqui, ó, ali no fundo, ela é missionária também. Deus levantou um casal para estar lá acompanhando, para consolidar mesmo a obra, né? Isso aqui é em Capão da Onça, né? As meninas lá fazendo trabalho com as crianças de Capão da Onça, que estão começando a caminhar, né? Aqui também a gente volta agora, aqui já é Coqueiro, já é Camilinha. Olha como é que ela já está, a Camilinha, né? As crianças, de maneira geral, você vê que mudam o aspecto delas, né? E para surpresa do pessoal que lida com as crianças, né, que a gente chama turma do maternal, carinhosamente a gente fala que é a turma do maternal, dessa vez eles prepararam o teatro, né? Sempre que a turma vai lá, prepara o teatro para eles, faz alguma coisa, conta uma história, e dessa vez eles falam, não, hoje nós vamos fazer o teatro para vocês, né? E foi emocionante, né? Olha que gracinha. A turma aí, da Batista em Cristo, os jovens que vão. Muito bonito ver os jovens lá. A Camilinha mais uma vez, né? A gracinha, ela é muito fofa. E a família dela é muito assim, carente, sabe? Eles têm problemas sérios, né? O pai, alcoólatra, infelizmente, assim, começou, né? Tá dando pequenos passos. A mãe precisa de muito apoio também. Ela tem outros irmãos, tem um bebê que é irmão dela. A festa ficou muito bonita, com a ajuda aqui das irmãs também que colaboraram. E o louvor, palavra, isso aqui, Ribanceira. Eu trouxe essa foto para vocês verem Ribanceira, que eu falei que a gente acabou de trabalhar lá. Tem uma base lá, tá vendo? Aquele ao fundo é o Carlos, o motorista, com muito carinho, sempre, ele não é cristão, ele sempre vai na viagem, faz questão de fazer o cachorro quente das crianças, emociona quando vê as crianças, é uma maravilha. Aqui em Capão da Onça, essa aqui é a Cida, gente, ó. Essa aqui é a Cida. A Cida, quando o Velber começou a ir lá com a equipe, a Cida era católica, né? E nós lá não estamos para criticar a religião de ninguém, né? Nós estamos para levar o evangelho, para falar de Cristo. Mas ela se sentia incomodada, ela falou assim, eu sou católica ainda e tal. Aí um dia, um dia ela falou que um belo dia, assim, de uns tempos para cá, ela falou assim com o Velber, Velber, acho que eu tô crenteando. Tô crenteando, ela é muito engraçada. E todas as vezes que a gente sai de Coqueiros, a gente faz um culto na casa, ela chora. A gente espera a Cida chorar, ela é muito emotiva. E agora, nessa viagem aí, que a gente foi para Capão da Onça, quem que está evangelizando com a gente? A Cida, para a glória de Deus, né? É isso que o evangelho faz, amém? Essa turma bacana, esse é o Timóteo, ele dá treinamento pra gente. Esses 4 crianças aqui são as 4 crianças especiais que eu falei, que são os netos da avó, né? Dona Vicenza, salvo engano o nome dela. Eu tenho tristeza, eu viajo com o pessoal 10 vezes, tem gente que eu fiquei sabendo o nome deles agora, e eu tenho vergonha de perguntar, parece alguém do meu lado, fala, gente, o que é o nome daqueles? Ele me fala, é uma dificuldade que eu tenho de gravar nome, depois que eu gravo também. E essas 4 crianças, elas têm uma história um pouco triste, não dá para entrar no mérito aqui agora, mas orem por elas, os netos da avó, tá? São 4 crianças que precisam de muito apoio. Velber sempre faz uma festa com a avó, ela fica toda feliz, dessa vez eu fiquei do lado dela lá, toquei o violão perto dela e falei, você tá perto da avó, nunca tinha feito isso, cada viagem tem uma experiência diferente. Aí no final, tudo ótimo, amém, né? Lemos o texto bíblico, né? Compartilhamos com ela, cadê
o Velber, cuida o menino, não sei como é que ela falou, porque ela ficou do Velber e não tinha aparecido ainda. Eu pensei, o Velber tá ali atrás, ela já reganhou o sorriso, ficou toda feliz com a presença dele. E ele fala, né, eu acho bonito ele falar, falou, Márcia, ele fala com a gente, olha, eu venho, mas eu não sei na próxima vez que eu vou chamar se ela estará viva, mas eu quero ter certeza que a gente está falando do Evangelho para ela, né? Isso aqui é uma imagem que eu deixei para vocês aí da travessia do São Francisco que a gente fez à noite, né? É muito bonito, né? Deus permite a gente contemplar essa natureza e o que Paulo fala lá em Romanos, né? Que não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, amém? Então é isso, é o Evangelho, é a palavra que faz tudo, é Deus que faz tudo, né? Nós vamos lá pelo Senhor mesmo, né? Só somos ferramentas e o poder é na palavra. E nós não nos envergonhamos, a gente leva esse evangelho, a gente não vai com teologia da prosperidade, a gente não chega lá falando assim, você vai ser curado, você vai melhorar a sua condição. A gente fala, arrependa-se, né? O reino está próximo, né? Cristo, Jesus te ama. A gente fala isso, é importante que as pessoas saibam disso, que Deus sim, Jesus ama elas, porque nós estamos ali, é porque Deus quis assim, que Ele quis nos levar ali até elas, né? No entanto, arrependa-se, né? Nós estamos debaixo da ira, né? Então é maravilhoso. Então, esse trabalho, peço as orações dos irmãos, estamos juntos aí, né? Nesse trabalho, né? Eu expliquei de uma maneira bem rápida e simples, não tenho muita propriedade para falar ainda, mas um pouco eu tenho acompanhado, eu tentei aqui passar para os irmãos. Amém. Amém. E o tema hoje, nós estamos comemorando aí os 102 anos, 502, 31 de outubro de 1517, né? Da reforma. Então o tema principal, né, nós vamos falar agora. Vou tentar trabalhar essa máquina aqui do pastor Denilson. Vamos lá, vou conseguir. Obrigada, pastor Denilson. O tempo é curto, né? E eu vou aumentar só um pouco. Está alto, minha voz está alta, tá altinho, então não vou aumentar não, porque eu também não estou. Então assim, ó, o que acontece, irmãs? Irmãos, né? Irmãs, só porque eu estou falando de Catarina, vão embora, eu estou falando de irmãs, aí não dá, né? Eu tive contato com a reforma, assim, a reforma mesmo, da maneira que eu vou colocar 2 anos aí, né? Então, eu estou ainda engateando, literalmente engateando, e glorificando a Deus por isso, né? Por tudo que eu tenho aprendido, e vou passar um pouquinho que eu consegui ver, né, da vida dessa mulher, para as irmãs que vão ser muito edificadas, como eu estou aprendendo muito com ela, né? E lembrando sempre que a nossa base é a Bíblia. A nossa base bíblica, ela sempre vai ser, a referência vai ser a Bíblia. Catarina, como várias outras mulheres, ela tem um exemplo de vida maravilhoso. Eu falo que se eu chegar a 10% de Catarina, né, mas o que a gente tem que, é sempre ali aquela mulher idônea que está lá em Gênesis, né, que Deus criou a mulher idônea, né, a mulher adequada, né, e nós vamos ver as características dessa mulher. Eu vou fazer uma breve comparação ali com a mulher do rei Lemuel, né? Que dos conselhos que ele recebeu da mãe dele, lá em Provérbios 31, Provérbios 31. E então vamos falar um pouco dessa mulher. Me foi proposto falar das mulheres da reforma, mas imediatamente quando eu comecei a ler a vida de Catarina, eu falei, sem chance, eu precisaria de umas 5 horas para falar, pelo menos citar as mulheres. São muitas colaboraram, rainhas, né? Elas escreviam para os reitores das faculdades, elas eram impetuosas, elas eram usadas, né? Assim como Lutero, no objetivo de divulgar o Evangelho, né? No entanto, Catarina, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho dela aqui, tá? Coisa rápida, e é interessante quando você procura material dela, é difícil de achar, viu, gente? Documentário, só vi alguns na internet, né? Netflix, essas coisas aí, não consegui falar mais de Lutero, alguns de Lutero, mas enfim, a história de Catarina se confunde com a história de Lutero, isso é maravilhoso também, né? Então, ela foi uma figura feminina relevante na reforma protestante do século XVI. São um retrato aí de Martim Lutero, né?
que ele nasceu na Alemanha, Eisleben, eu não sei falar, não consigo citar, pronunciar bem essas cidades, 1483, né? Morreu em 1546. Catarina Vambora, ela nasceu em Lippendorf em 1499, ou seja, mais ou menos 15, 16 anos de diferença, né? De Lutero, e morreu em Torgau em 1552. Esses quadros, a maioria dessas figuras que a gente vê deles, elas são produzidas por um artista renascentista, que é Carnac, o sobrenome dele, né, Catarina também. Vocês vão ver que até isso, como que Deus, é importante a gente começar a falar da vida dela e já entender como que desde o início, desde antes, quando ela nasceu, na infância dela, nós já conseguimos enxergar, né, a ação de Deus para que essa mulher se encontrasse com Lutero e fosse, né, representasse o que representou na vida dele. Era uma ação de Deus. Então vamos lá, Provérbios 31, né? Você não precisa abrir sua Bíblia, você pode acompanhar se estiver conseguindo ler aí. Fala assim, ó, da esposa exemplar, né? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, abaixo aí de azul, eu coloquei um dizer aí de Lutero sobre Catarina, que ele fala assim, ó, sou rico, Deus me deu a freira e 3 filhos, não me importa. Então, lá no versículo 12, fala assim, ó, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta. Isso eu tenho que aprender muito com a Catarina, viu? Que eu espero clarear o dia. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa, dá tarefas às suas servas. Eu tenho que aprender com a mulher da Bíblia, né? Com esse exemplo da Bíblia e com a Catarina. Catarina era assim. Aí azul está escrito assim, ó, a estrela da manhã de Wittenberg. Lutero deu esse apelido para Catarina, né? Mais adiante vocês vão ver por quê, né? Versículo 16, ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Olha, se tem algo que Catarina fez, junto com Lutero, foi isso aqui, ó. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, vestes de linho de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Eu estou lendo, fazendo uma autoanálise aqui, viu, irmãos? Façam aí também. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes, reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Fala com sabedoria, e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar a preguiça. Amém. Seus filhos se levantam e elogiam. Olha que maravilha, gente. Se eu concordar com o filho, deve ser maravilhoso, elogiando, né? Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Aí eu começo aqui com um elogio, né? Que Lutero fez para ela, né? Aqui no decorrer aqui da história, se der tempo eu acho que vai dar, vocês vão ver que Lutero não casou com Catarina por amor, né? Não foi. Tinha 3 razões possíveis pelas quais Lutero teve que casar com Catarina. Uma foi para agradar o pai, né? Porque o pai ele ficou muito descontente quando ele entrou para a vida monástica e começou e se tornou... olha aí, as palavras fogem da minha. O que eu mais falei essa semana foi a palavra monge. E se tornou um monge, causou desgosto. O pai até falou: vou me casar com Catarina, que eu vou resolver 3 problemas. Vou deixar meu pai feliz, né? Ele falava que ele ia perturbar o Papa, né? Como se fosse isso, né? Enfurecer o Papa e enfurecer o diabo também. E realmente, de fato, pode ser 3 coisas possíveis que ele tenha feito mesmo, né?
Porque a gente conhece a situação, como que era antigamente, eles têm a igreja romana, a igreja da época, ela não aceitava, né, o casamento entre os monges, né, o monge ele era ali totalmente devoto. Então ele vai falar assim, olha só, depois de isso aqui mais ou menos um ano que ele estava casado. Vai falar assim, minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando eu volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Mais importante, mulher amar a Cristo. Depois dele, e ele aqui fala de Cristo, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que tem acontecido, né, ele se refere à reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. E eu oro por isso. Olha que coisa maravilhosa. Pensa bem, né? A gente sabe que a mulher naquela época, qual que era a situação da mulher, né? A mulher, ela chegava a ser mal vista. A mulher, se quisesse ter alguma chance de estudar, ela tinha que ir para um convento, né? Porque fora isso, a mulher basicamente era ter filhos. Você vê a mulher ou no prostíbulo, ou na sociedade, nas festas, ou em casa para ter filhos. Era assim que a mulher era vista na maioria das vezes, né? Na Europa, naquela época na Alemanha também. Então, ele falar isso, né, um elogio desse, só é algo que assim, é um homem que tinha uma mente já em Deus. E interessante, quando você lê o versículo 30 lá de Provérbios, vai falar assim, que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, Lutero nada mais orou do que para esse reconhecimento, né, para que o nome dela aparecesse, né? E talvez nós estamos aqui hoje seja uma ponta disso, como vários outros estudos têm sido providenciados aí no Brasil afora e no mundo afora a respeito dessa mulher, né, que glorificou o nome de Deus, amém? Então, a gente fala aqui, chega na infância, né, e eu pus esse título aqui, o cuidado de Deus com a futura esposa de Lutero. Tá dando para entender, irmão? Está muito rápido? Tá tranquilo? O tempo é muito curto e eu preciso agilizar. Mas vai dar para a gente pegar um pouquinho aqui. Então, Catarina, né? Catarina, ela nasceu em 1499 e ela é filha de um nobre alemão de dificuldades financeiras. Aos 3 anos, né, porque em virtude da morte da mãe dela, o pai colocou ela foi enviada pelo pai a um convento beneditino, da ordem dos beneditinos, né? E aos 9 anos, ela entrou para o convento cisterciense em Nibchen, tornando-se freira aos 16 anos de idade, que é a idade mínima que ela podia efetivar essa questão de ser freira, né? Até então não poderia ser freira efetivamente. Então, até nisso aqui, olha só, aqui eu já vejo coisas interessantíssimas. Aos 3 anos, em virtude da morte da mãe, né? Você pode pensar, poxa vida, mas que crueldade desse pai, né? Deixar a filha num convento, né? Aos 3 anos de idade. Alguns historiadores vão dizer que foi aos 5 anos, né? A maioria 3 anos. Olha só como que são as coisas. Deus já estava cuidando ali de Catarina. Naquela época, na Idade Média ali, sabe-se que cerca de 50% da população infantil não chegava à idade adulta, né? No século XIV, século XV, ali, a Europa foi tomada pela peste negra, né? A peste bubônica, né? E o que acontece? Essa peste, ela dizimou basicamente, sim, praticamente 1/3 da população da Europa. Então, uma criança com Catarina, ou a família de dificuldade, né? Talvez ali vivendo uma vida ali muito simples, sem dificuldade, seria talvez até um alvo fácil para essa doença alcançá-la ou outras doenças que tinham naquela época, né? Então ela já vai ali para o mosteiro, já vai ali para o convento, ali ela vai estudar, essa menina vai estudar, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela aprendeu o latim, né? E questões, teve noções de agricultura, né? Noções como é que eu vou falar? Não
não sei o termo aqui, vou falar bem, serviços voltados para a área médica, como se fosse área médica, como se fosse enfermeira, né? Ela aprendeu muitas coisas ali, né? Enclausurada ali, ela aprendeu muitas coisas. Então ali a gente já vê o trabalho de Deus. E esse convento cisterciense, né? Um nome até um pouco estranho, é interessante, porque quando você vai entender o que é esse convento, você lê sobre esse convento, ele era o convento da ordem beneditina, daquele que ela foi aos 3 anos de idade. No entanto, ele era uma ordem beneditina reformada, ou seja, ali Catarina já começou a entender que a reforma era uma coisa positiva, né? Olha que interessante, isso é maravilhoso, né? Então, o que acontece, né? 1517, né, o ano, né? A reforma estava ali estourando já na Europa. O que acontece? Os ensinos de Lutero, né, não vai dar, infelizmente, irmãos, a história de Lutero é maravilhosa, mas não dá tempo, né? Mas em 31 de outubro de 1517, Lutero vai fixar ali na porta ali do castelo de Wittenberg as 95 teses, né? São teses de doutorado mesmo, teses que ele fez. Por que ele fixou aquelas teses ali, né? Lá atrás, o pai de Lutero queria que ele desejava muito que ele fosse advogado, né? No entanto, ele estudou na escola, ele fez filosofia. Isso na época era o auge. Foi lá que Lutero aprendeu retórica, escrita, né? E latim. Então, o Lutero, ele era muito acima da média. Ele tinha um intelecto natural, assim, não era normal. Com 21 anos, salvo engano, ele já tinha 2 bacharelados, como se fosse bacharelado aqui para nós hoje, né? Ele era, assim, inteligentíssimo. Então, ele sempre sendo muito eminente, ele era proeminente em tudo, ele se destacava, né? E a reforma, né, aconteceu aqui, voltando para Catarina, ela estava acontecendo em 1517. Aí, então, vamos voltar rapidinho. Lutero, o que acontece? Ele começa a ficar muito incomodado, resumindo bastante, tá? Esse Lutero, ele falava que ele não se sentia perdoado por Deus. Ele se autoflagelava. Tem relatos de que Lutero se colocava na neve, né? Ele se autoflagelava literalmente, porque eles aprendiam assim também, os monges, né? Se autoflagelar para conquistar o perdão de Deus. Mas ele era muito incomodado. Tem o líder dele lá no mosteiro, Johann von Spitzer, eu acho que é isso mesmo o nome dele, é um nome diferente. Johann von Spitzer, uma coisa assim. Nome eu não gravo nem dos irmãos da missão em geral, mas eu salvo engano é esse mesmo. Ele ficava assim, Lutero, ele ficava assim, ele tentava ocupar Lutero, porque Lutero toda hora ia, ele não, mas eu me confessei, Lutero demorava às vezes horas se confessando, não me sinto perdoado e tal, né, ele sentia que ele não sentia que ele era perdoado por Deus. E aí a gente sabe que ele mandou ele lá para Roma, né? Roma era considerada a cidade santa, e quando chegou lá é que Lutero se deparou, já sabe que a coisa ficou feia, né? Que era aquela venda de indulgências, né? Um homem, se não me engano, chamado Texel, ele estava vendendo essas indulgências, sabe que tinha um interesse, que não dá para falar que é só esse interesse, mas o rei Leão X, ele queria construir a basílica, né, de São Pedro, salvo engano, queria muito construir essa basílica, e a verdade é que eles precisavam disso aqui, né? Independente de ser esse o motivo, poder e dinheiro desde os primórdios, né? Infelizmente. Então, o que estava se pregando? A venda de indulgências. As pessoas iam lá, compravam aquele documento, um documento assinado pelo Papa, e acabou a história. Então, você imagina, hoje é fácil a gente falar, poxa, mas como que a pessoa caiu numa dessa? Mas hoje a gente vê tantas situações aí, né? Compra isso, faz aquilo, água benta, água assim, né? Falar com você, olha, Luciana, seus pais morreram, estão lá no purgatório, você não vai comprar indulgência, pode salvar uma deles, né? Então, certa vez, isso aqui para fechar essa história da reforma, da reforma, diz a história, os historiadores vão falar que um daqueles que ele era acompanhado por Lutero chega até ele e aparece com esse documento lá. Ele fala assim, não vou, o Lutero estava falando sobre pecado, eu posso pecar, eu posso errar, eu já comprei as minhas indulgências, eu comprei, né? E Lutero ficou, nossa, muito chateado com isso, e aí ele começou, ele foi instigado mesmo a estudar, fez essas 95 teses, aí aconteceu muita coisa, viu, gente? Aconteceu muita coisa. Lutero, ele foi ele participou
ele foi julgado, ele foi excomungado da igreja católica, né? Era para Lutero ser morto, mas ele enfrentou toda a sociedade da época, toda o alto clero da igreja, todo tipo de gente, mas ele não arredou o pé, né? Eles queriam que ele pegasse o material dele, falaram com ele, ó, você vai sustentar isso aqui, Lutero? É isso mesmo? Aí ele arrepende-se, né? Negue isso. Aí ele falou, não, de jeito nenhum. E, em outras palavras, ele quis dizer, se vocês me provarem, né, que o que eu falei aqui está errado, está contra a Bíblia, né, eu faço isso. Né, e orou, aí teve uma noite lá que ele ia ser julgado, ele pediu a Deus a noite toda, né, enfrentou, voltou, né, e teve quando ele ia retornar para a casa dele, retornar para Wittenberg, né, teve um episódio que aconteceu com Lutero, né, então a maioria conhece, que passou por uma tempestade, né, e aí essa tempestade, Lutero ia estudar direito, né, ele ia satisfazer o pai dele, mas aí nessa tempestade ele cai um raio próximo a ele, pede a ajuda a Santa Ana e fala que se ele fosse salvo, ele só tornar um monge, né? Lutero chega a fazer essa afirmação. E aí, para cumprir isso aí, né, foi que Lutero tornou um monge, mas isso aí, até Deus tinha um propósito disso, porque nesse lugar ele fez doutorado, ele aprendeu latim, ele teve acesso à Bíblia, né? E foi quando Lutero viu, né, ele leu, né, a passagem de Romanos, né, que o justo viverá, né, da fé, né? Então, foi onde ele começou a ficar muito incomodado e não aguentou isso mais. Falou assim, não, chega, e fez. E só por título de curiosidade, essas 95 teses que ele pregou lá no castelo, a intenção dele não era divulgar, era um debate público ali, só que não teve debate. Algumas pessoas foram ali, provavelmente alunos dele, naquela época já tinha o advento aí da prensa, né? Então começou a divulgar 10 dias esse material já estava na Espanha, se não me engano, em outros países da Europa, e aí agora a gente vai retornar. Então, isso aí essa história toda da reforma não ficou aquém dos muros lá do convento, né, onde estava Catarina, né? Catarina e outras freiras souberam dessa situação, né? Então eu escrevi assim, que quando o advento da reforma em 1517 ocorria análise crítica, né, da religião, né, elas começaram a criticar, a ver de uma forma mais crítica a maneira que era imposta para elas aquelas coisas ali da vida espiritual, né, através do quê? Da leitura da Bíblia, né? Elas tiveram acesso à leitura da Bíblia e dos estudos também de Lutero, tiveram acesso ao material de Lutero, né? E em Romanos 1,17, né, que foi a leitura que Lutero fez, né? Mas o justo viverá pela fé, que ele começou a entender, né, que não era pelas indulgências, né, que a fé é unicamente por meio de Cristo, né? E o material de Lutero chega no convento onde Catarina vivia e 12 freiras se converteram à fé exclusiva em Cristo Jesus, né? 12 freiras se converteram. Romanos 10,17. O que fala em Romanos 10,17? Né? Os irmãos sabem? É que a fé vem pelo ouvir. Então aquelas mulheres ouviam a palavra de Deus, amém? E as freiras, desculpe, irmão, você perguntar se os irmãos sabem Romanos 10,17, não era a minha intenção perguntar assim, para os irmãos, não é só porque eu estou lendo aqui, eu estou tentando acelerar aqui, tá? Mas fala que a fé vem pelo ouvir, né? Então elas ouviram, né? Então aquelas freiras começaram a apelar para os familiares dela, para tirar elas dali, porque elas já, imagina, você tem acesso, sabe que a salvação é por meio de Cristo, né? Sabe da verdade, como é que você vai ficar ali tolerando aqueles ensinos? Era difícil para elas, né? E elas escreveram uma carta que chegou nas mãos de Lutero, né? As 12 freiras, né? E adivinha quem escreveu essa carta? Catarina escreveu a carta. Escreveu, chegou e Lutero elaborou um plano, né, para tirá-las. Ele tinha um conhecido que era Leonardo Cope, né, que era um homem que entregava alimentos ali no convento, né, e fizeram um belo plano, né, que resumido
ele levaria peixes, né, lá para o convento. Foi muito peixe, porque foram barris de peixe que ele encheu, e as freiras voltaram dentro daqueles barris, que eram vazios agora, né? Deve ter comido muito peixe lá no convento. Mas enfim, elas voltaram, né? E quando elas voltaram, né, Lutero escreveu assim, ó, Wenceslau, em 8 de abril de 1523. Ontem recebi a 9 freiras do seu cativeiro no convento de Lingen, né? Ele era bem ousado, olha como que ele escreve cativeiro, né? Ele se refere com essas palavras ao convento, né? Que é só uma ilustração mesmo de Lutero, né? Com as teses lá no castelo. Hoje essa foto de baixo, se você for na Alemanha, você vai ver que tem não está fixado o papel, está escrito, não sei qual é o nome do termo ali, está tipo gravado lá na porta, né? Castelo de Wittenberg. Então, eu sei que eu estou deixando de falar muita coisa, gente, mas é porque não dá tempo, tem que seguir aqui, tá? Aí o que acontece? Eu falei que Lutero inicialmente não se casou por amor com Catarina, né? Então, após 2 anos, aquelas 12 freiras, 8 se casaram, beleza? 8 se casaram, exceto quem? Catarina. Das 12, 3 retornaram para a família. 3 conseguiram retornar para a família, né? 8 se casaram, só sobrou Catarina, né? Então ela chegou a ser cortejada por outros homens, né? Jerônimo Balgar, né? Em visita a Felipe de Melanchthon, em Wittenberg, e pelo Dr. Gaspar Glatz, procurado por Nicholas van Amsdorff, dizendo. Aí ela mandou um recado, né? Porque depois de algumas tentativas, teve um que se apaixonou por ela, mas a família dele não queria, porque ela era uma freira, era uma ex-freira, digamos, né? Que não tinha perspectiva nenhuma, né? Financeira, digamos, assim, de nada para oferecer para o rapaz. O amor do rapaz não era assim tão grande, né? Creio que Deus não permitiu que fosse. Então, aí ela mandou um recado através de um amigo dizendo: só me casarei se for com Lutero com alguém muito parecido com ele, né? Nessa época Lutero tinha 41 anos, imagina, né? E Catarina tinha 25 anos, a diferença, né? E quando ele compartilhou em um grupo íntimo de amigos dele que casaria com Catarina, quando ele decidiu foi rápido, né? E eles tornaram-se noivos em 13 de junho de 1525 e casaram-se em 27 de junho do mesmo ano, ou seja, poucos dias depois já se casaram, né? E o casal ganhou de Frederico o antigo mosteiro, né, que estava fechado há anos para ser residência do casal, né? Esse Frederico, quando ele estava voltando, porque ele tinha, sabe, 30 dias, algum tempo, ele tinha um prazo para voltar para a casa dele, e depois em seguida ele ia ter que ser, acho que já ia ser o julgamento, ele ia ser morto, né? Então, esse Frederico, com alguns amigos dele, e a história fala que Frederico, que era o rei da Saxônia, ele bolou uma maneira de Lutero ser sequestrado. Então Lutero foi sequestrado e para a sociedade ele estava morto, né? E nesse tempo foi que Lutero, ele foi levado para um castelo. Esse castelo ele ficou lá e foi onde ele foi super produtivo lá, né? Mesmo assim, tendo que viver escondido, né? Teve até um outro nome. Ele foi onde ele traduziu o Novo Testamento, né? Para o alemão, e escreveu muito foi muito produtivo, né? Então eles ganharam esse mosteiro. Vocês imaginam o mosteiro, gente? Que maravilha, que mosteiro enorme, e a Catarina lá para cuidar daquilo tudo, né? Que maravilha, né? Então, esposa, amiga e mãe dedicada, a estrela da manhã de Wittenberg, né? Aí as falas de Lutero. Existem algumas coisas com as quais precisamos nos acostumar no primeiro ano de casamento. Isso é Lutero. Vocês lembram que ele não casou por amor, né? Ele casou ali porque foi aproximando de Catarina, ela ficou solteira e ele também foi meio que na pressão ali, mas eles se casaram. Então ele vai falar assim, ó, os primeiros tempos lá, existem algumas coisas com as quais precisamos nos acostumar no primeiro ano de casamento. O sujeito acorda de manhã e encontra um par de tranças postiças no travesseiro, onde antes não havia nada, né? Mas aí já no primeiro ano Lutero escreve assim, olha que coisa maravilhosa, né? Olha que bênção. Não há relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão e companhia mais agradável do que a de marido e mulher no casamento feliz. Que glória, né? Que maravilha, né? Daí a gente vê que o casamento
ele quando ele é algo que você respeita a lei, as vontades de Deus ali, a mulher que teme a Deus, o homem que teme a Deus, não tem como, né, um casamento que é algo idealizado por Deus não dá certo, né? Então o lar de Lutero era considerado modelo, né? Famoso pela vitalidade, felicidade ali reinantes, né? Tem algumas pinturas bonitas, você vê ali as crianças ali com eles contando histórias e tal, e eles eram conhecidos assim, dessa forma. O Lutero, ele tinha o costume de tocar o piano. O Lutero, além de tudo, era um exímio músico também, né? Tinha esse lado ali com a família. Então Catarina reformou o mosteiro e administrou, olha só, uma mulher abençoada, né? O que proporcionou paz e ordem em sua vida privada, né? Certa paz e ordem, viabilizando, né, o que essencialmente lhe competia, ou seja, tornando possível, né, o que Lutero fizesse o que ele fazia na essência, que era escrever, ensinar e pregar o evangelho, pregar a verdade, né? Então eu coloquei assim, saliente-se que Lutero frequentemente recebia estudantes viajantes em trânsito. Imagina uma casa, um mosteiro com esse tanto de gente, né? E as reuniões eram, na maioria das vezes, para o ensino das escrituras e o diálogo acerca dela. Então, né, os encontros não eram em vão, eram encontros assim, produtivos, né? E a história vai falar também que alguns desses viajantes em trânsito, Catarina aproveitava para conseguir um dinheirinho a mais, porque eles viviam uma certa dificuldade, né? E dentre das muitas atribuições de Catarina, então a estrela da manhã de Wittenberg, né, levantava-se às 4 da manhã para dar conta de suas tarefas, né? Olha que maravilha. Então olha só, ela lidava com horta, ela tinha orquidário, ela confeccionava materiais para pescaria, né? Ela lidava com gado, né? Depois eles compraram uma fazendinha lá, então ela tinha que cuidar do gado, das galinhas, né? Eles fabricavam cerveja caseira, essa cerveja deles é até famosa lá na Alemanha. Na época da reforma eles tem a Catarina, a cerveja Catarina, cerveja Lutero. Aquilo era comum na época deles, né? Lutero chegava a falar que a esposa dele produzia cerveja, ele ia tomar na casa dele, ia beber a cerveja na casa dele. Aquilo era comum na época, né? Não estou aqui falando que é para beber, nada disso, né? O Espírito Santo conduz a sua vida, amém? E aí gostava de ler, incentivada por Lutero, né? Ela gostava de ler, ela incentivava por Lutero, ela bordava, ela cuidava de Lutero não só como esposa, mas como enfermeira, devido aos grandes conhecimentos médicos que possuía. Ela adquiriu esses conhecimentos lá no convento, né? E ela encorajava Lutero em seus momentos de depressão e angústia, orando e lendo a Bíblia para ele. Lutero tinha muitas situações de depressão. Lutero lutava com vários problemas, ele tinha problemas de saúde, né? Então, imagina um homem daquele também, né? Ele tinha as lutas dele, né? Passou por muitas coisas, filhos que morreram, a gente vai ver rapidinho aqui. Então, ela participava de jogos ao ar livre com a família, jogos de beisebol, xadrez, jardinagem, música. Além de tudo, a mulher ainda lidava com óleos e perfumes, fazia massagem. Isso é só graça, gente. Isso é graça de Deus, essa mulher, né? Então, assim, o que acontece? A gente vai falar assim, eu não sou casada com Lutero, meu marido não é igual Lutero, né? Ou eu não sou Catarina, vou embora. Realmente não sou, mas poucas coisas a gente pode fazer, vamos trazer para a nossa realidade, né? Hoje a gente tem várias necessidades, em vários campos, né? Vim aqui limpar a igreja, vim aqui fazer usar seu dom, talento, evangelizar, né? Cuidar. A gente pode fazer coisas, a gente não está aqui, não estou te falando para você fazer igual a Catarina, não, porque ela vive em outra época, mas nós podemos fazer coisa aqui também, amém? E principalmente quanto esposas e mães, né? As mães. Então, já está finalizando, ó. Eu falei rapidão. Gente, é muita coisa, tinha muito detalhe que eu queria falar, mas não dá, né? Já estou encerrando o tempo. Então, Lutero e Catarina, eles eram pais diligentes, que disciplinavam os filhos em amor, né? Então, eles tiveram 6 filhos, Johannes, ou Renzo, ou João, né? Que foi o primeiro. Elizabeth morreu aos 8 meses de idade, né? Isso desencadeou também tristeza na família. A Madalena, que foi a terceira filha, faleceu aos 13 anos, né? Esse fato trouxe
tristeza, Lutero, a menina faleceu nos braços dele. Tem uma história interessantíssima, né, que ele fala: minha filha, eu sei que você queria ficar aqui com seu pai, mas eu sei que você queria ver o Senhor também, você quer ver seu Deus. E a menina fala que seja feito da vontade de Deus, pai. Assim, é muito bonito, sabe? Até isso você vê a mão de Deus ali, né? O Martin, que estudou teologia, depois o Paul, que estudou medicina, e Margarete casou-se com o rico prussiano, né? E seus descendentes, Saxe, o ex-presidente da Alemanha, que é esse presidente Paul von Hindenburg, tá? Então, além de seus filhos, o casal adotou mais 11 crianças órfãs, né? E o sobrinho de Catarina, Fábia, que foi morar com eles. A história conta que a irmã, eu não sei se é a irmã de Lutero ou a irmã de Catarina, ela faleceu e deixou 6 filhos. Então Catarina imediatamente falou: não, vem aqui, nós vamos cuidar. Então ela era a mulher de provérbios mesmo, né? Então Martinho Lutero faleceu em 18 de fevereiro de 1546 em Eisleben, a cidade que ele nasceu, sendo sepultado no Wittenberg 3 dias depois, lá onde ele pregou as teses, né? E 6 anos depois, Catarina morre com 53 anos de idade. E nas palavras de Martinho Lutero Semblano, que é o escritor, descansando de suas inúmeras e frutíferas obras, né? No dia 20 de dezembro de 1552, né? Ela teve que fugir, a peste começou a alcançar a cidade. Foi uma história, difícil, né? Mas em todos os relatos que a gente vê, a mulher, ela estava firme em Cristo, ela estava firme no Senhor, ela honrou a Deus e o marido dela em todos os tempos, né? Isso aqui é o busto de Catarina nessa cidade lá na Alemanha, né? O busto dela, né? Que legal, que as colheres de pau, parece, né? Acho que é de pau, né? E então a gente encerra assim: disse o Senhor Deus, lá em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, ou seja, uma ajudadora, uma mulher que seja adequada, né? E essa ajudadora idônea, né, a gente vai entender que hoje eu não sei a sua situação, né, o seu marido, ele tem uma chamada de Deus, algo que nós precisamos entender. Nós precisamos potencializar. Foi o que essa mulher fez. Ela potencializou o chamado de Deus na vida daquele homem, né? E ela foi feliz, né? Tem uma afirmação dela que fala assim, ó: essa afirmação, que é uma resposta àquela carta bonita lá, que ele fala: minha querida Kate. Em resposta, ela simplesmente fala que tudo que tenho feito se resume a simplesmente 2 coisas: ser esposa e ser mãe, né? E tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha, né? Glória a Deus por isso, né? Essa ajudadora idônea, mulher adequada, né? Então, trazendo hoje a mulher, tem mulher que nem vai casar, gente, tem mulher que não vai casar, tem mulher que não vai ter filhos, né? Mas você não deixa de ser uma ajudadora idônea onde você estiver, né? Uma mulher que vai temer a Deus. Temor do Senhor é o início de tudo. Se você teme a Deus, de fato, se você for esposa, se você for mãe, seja o que você for, filha, onde você estiver, você vai fazer a vontade de Deus, você vai ser feliz. Porque muitos dos nossos problemas, as nossas infelicidades, as nossas desilusões, é isso aqui, ó. Ele não está fazendo o que Deus te fez, mulher, para fazer, né? Deu uma chamada, um potencial que você tem, mas você vai buscar em outras coisas, às vezes em tantas outras coisas, menos naquilo que Ele tem te chamado, né? E essa mulher, ela tinha certeza disso, né? Esse retrato de Catarina, vamos embora, por Lucas Cranach, eu estava tentando lembrar o nome dele, foi em 1526 esse retrato que ele fez dela, a pintura, né? Lucas Cranach. Até nisso, como eu disse lá, Deus estava cuidando de Catarina. Foi uma das famílias que Catarina passou. Ela chegou a morar na casa desse Lucas Cranach. E esse Lucas Cranach, a maioria das imagens que vocês encontrarem de Catarina, de Lutero, foi ele que produziu. Ele era um pintor renascentista famosíssimo. Ele que produziu essas belas figuras aí, né? E eu coloquei aqui as referências, né? Esses 3 livros aí para as mulheres, aqueles 2, quem se interessar, é muito legal. Grandes Mulheres da Reforma e Mulheres da Reforma Protestante, Reformadoras. E esse livro Heróis da Fé, que é do Rolando Boy, eu indico muito, né? Ele tem uma linguagem simples, né? Não é nada técnico, assim, é uma linguagem simples. Ele explica acerca de muitos daqueles reformadores, né? Inclusive tem o Hans, o que morreu queimado,
100 anos antes de Lutero, né, que ele foi condenado, né, e ele fala que hoje vocês apagam, vocês destroem o cisne, né, que na língua, no idioma era como se fosse cisne, né, o nome dele, mas que Deus levantaria um outro depois de 100 anos que eles não poderiam calar. E realmente, mais ou menos 102 anos, um pouco assim, Lutero apareceu com as 95 teses, que foi ali o estupim. Muitos homens trabalharam Deus já estava iluminando o Espírito Santo, trabalhando na vida de muitos homens e mulheres, né? Mas as 95 teses ali, quando Lutero fixou, foi o que foi o propulsor, a mola propulsora, né? E essa mulher, como nós vemos, Deus levantou ela para estar do lado dele, né? Uma mulher que segurou a onda, né? Digamos assim, né? Nos momentos difíceis, né? Tem um trecho que fala que ele, certa vez, ele ficou muito deprimido, né? E ele não saía do quarto, e ela chegou lá, vestida de preto, chegou no quarto dele e falou assim, ele perguntou, mas o que aconteceu? Por que você está assim? E ela falou assim, Deus está morto. Ele falou assim, de jeito nenhum, Deus não morre. Né? Deus é Deus, ele não morre. Aí ela falou assim, mas você está agindo como se ele tivesse morrido. Aí imediatamente ele se levantou. Ou seja, a gente aprende com essa mulher sabedoria, né? Graça de Deus é o trabalho, né? Às vezes se doar mais, você acha que você está se doando? Doa um pouquinho mais, né? E faz como se estivesse fazendo para Deus, né? Que aí você vai encontrar felicidade, você vai encontrar alegria, né? E que seja assim, esse exemplo que eu dei, da gente olhar aqui para a nossa realidade hoje, nas nossas necessidades, é um exemplo real, sabe? Às vezes a igreja tem necessidade, ou perto da sua casa, seu vizinho, às vezes, você pode falar do evangelho, uma vizinha problemática, às vezes, ao invés de criticar, você pode ir lá e falar a palavra de Deus para ela, sabe? A igreja aqui hoje, você pode falar, não, vou tirar 2 horas, não é da semana não, é do mês, para ir lá e limpar a igreja. Eu vou tirar uma hora, não é do dia, da semana, para visitar alguém que está precisando, de uma palavra. É assim, sabe? E mulheres, os maridos, né? Ainda que não seja o Martinho Lutero, muitos não serão nunca, né? Nem cada um tem a sua chamada específica, mas lembre-se disso. Você precisa potencializar, você precisa fazer que essa chamada dele fique, você precisa ajudar que isso fique evidenciado. Você precisa ajudar seu marido a caminhar naquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? E da mesma forma o homem, né? Que tem que amar a esposa, né? Mas isso já é uma outra etapa. Amém, irmãos? Deu para falar um pouco de Catarina, deu para entender um pouquinho? Falei rápido porque é um assunto muito vasto, eu não falei nem 10% do que eu gostaria de falar, né? A história é grande, mas eu mais uma vez agradeço, pastor, a oportunidade. Peço desculpa aos irmãos aí, talvez tenha algum equívoco, depois vocês vão me corrigir, né? E louvado seja Deus. Amém? Amém? Amém.